sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar! No programa de hoje, a participação do presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, na série especial Vozes da Advocacia. O calendário 2026 da OAB para o exame de ordem unificado. O seminário sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Portas abertas, você pergunta, a OAB responde. A Carta das Mulheres na COP30, subscrita pela OAB Nacional. A participação da Ordem na sessão solene do Senado em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. O artigo do presidente Beto Simonetti sobre a inviolabilidade da defesa e dos honorários. E mais uma vitória da Advocacia Nacional, fruto do trabalho da OAB junto ao Conselho Nacional de Justiça. Não saia daí, Pela Ordem está começando! A OAB segue apresentando o especial Vozes da Advocacia, com grandes nomes do direito nacional em homenagem aos seus 95 anos de história. No episódio de hoje, o jurista, magistrado, escritor e presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin. Uma aula de conhecimento, humanismo e paixão pelo direito. Eu entendo que à Ordem dos Advogados do Brasil cabe um papel de protagonista em questões centrais da nacionalidade brasileira. E essa compreensão deriva do fato de ter conhecido a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda como estudante, em 1978, na 7ª Conferência Nacional da OAB, em Curitiba, sobre o Estado de Direito. Portanto, naquele momento, a OAB se colocava em favor de uma sociedade livre, aberta e plural, em favor de todas as prerrogativas da advocacia, que, no fundo, portanto, eram, na verdade, garantias da cidadania, como a plenitude do habeas corpus, para citar um exemplo. Esta foi a ordem que eu conheci e que vi mais tarde, do ponto de vista do seu exercício concreto, também na condição de conselheiro da seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. A ordem, ao completar 95 anos, eu me permito dizer que esta é a memória que tenho e é este papel sobranceiro na defesa das liberdades, na defesa das garantias da própria cidadania, defesa, portanto, que integra o rol dos direitos e deveres fundamentais que estão esculpidos na Constituição. É aí que vejo o papel do Conselho Federal, dos Conselhos Estaduais, da Ordem dos Advogados do Brasil, das advogadas e dos advogados no Brasil inteiro, e bem haja a OAB ao completar 95 anos de uma folha de serviços relevantes que tem prestado ao Brasil. Quem hoje está entrando nos bancos escolares de um curso de Direito, ou quem veio de se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tem sim à frente de si grandes desafios, mas ao mesmo tempo grandes possibilidades. E exatamente essas possibilidades derivam do fato de que estudar direito não é apenas ter informação, é ter uma formação humanística, que nunca, em lugar algum, nesse momento histórico, tem se mostrado tão importante para entender que quem advoga trata necessariamente com a matéria-prima da humanidade, que são os seres humanos. E nisso é preciso ter uma formação especial, uma formação de respeito, uma formação de tolerância, uma formação também de firmeza, mas também muito de serenidade. Por isso, o que eu diria aos jovens de hoje, relembrando que não é fácil nascer novo, eu diria a eles que se há desafios, creiam mais nas possibilidades. Nunca deixem de ser jovens.
porque é fundamental manter o oxigênio da juventude nas ideias, no estudo que há de ser contínuo, na atualização que há de ser contínua e no aprendizado que é, para quem está na advocacia, para sempre. Esta é a beleza da advocacia. A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado apresentou o calendário provisório, sujeito a modificações das aplicações das provas para este ano. Acompanhe tudo e programe-se para a nossa prova de qualidade. O Exame de Ordem Unificado, EOU, é composto por 2 etapas, com a prova objetiva, primeira fase, e a prova prático-profissional, segunda fase. O EOU já formou centenas de milhares de advogadas e advogados em todo o país desde que se tornou obrigatório em 1994. No primeiro momento, sua realização era feita pelas seccionais da Ordem, com a unificação do conteúdo e aplicação da prova em todo o país em 2009. Para este ano, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado divulgou o calendário provisório. Anote e programe-se. 46º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 26 de janeiro. Período de inscrição, 2 a 9 de fevereiro. Prova objetiva, primeira fase, 3 de maio. Prova prático-profissional, segunda fase, 21 de junho. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 45º EOU, 26 de março. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 45º EOU, 2 a 9 de abril. 47º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 25 de maio. Período de inscrição, de 1 a 8 de junho. Prova objetiva, primeira fase, 30 de agosto. Prova prático-profissional, segunda fase, 18 de outubro. Publicação do edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 24 de julho. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 46º EOU, 31 de julho a 7 de agosto. 48º Exame de Ordem Unificado. Publicação do edital de abertura, 14 de setembro. Período de inscrição, 21 a 28 de setembro. Prova objetiva, primeira fase, 20 de dezembro. Prova prático-profissional, segunda fase, 21 de fevereiro de 2027. Publicação no edital complementar, reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, 19 de novembro de 2026. Período de inscrição para reaproveitamento da primeira fase do 47º EOU, de 27 de novembro a 4 de dezembro deste ano. Para conferir e acompanhar o calendário completo, é só acessar o site da Ordem, oab.org.br. Com o objetivo de fortalecer os direitos fundamentais e reconhecer a pluralidade das experiências das pessoas com deficiência, a OAB Nacional realizou o seminário Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, uma perspectiva interseccional. O encontro reuniu pesquisadores, especialistas e profissionais da administração pública em 4 debates interseccionais. A programação abordou o enfrentamento da violência doméstica e familiar, os desafios do envelhecimento, as barreiras nas relações de consumo e as vivências da população LGBTQIA+, com deficiência, destacando como esses temas ampliam questões como a vulnerabilidade. O encontro reuniu especialistas e membros da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. A presidente da comissão, Nancy Segadilha, destacou o papel da OAB no fortalecimento de uma advocacia acessível como prova de uma entidade comprometida em transformar diferenças em pontes. Quero iniciar agradecendo ao Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente, Dr. Beto Simonetti, que é um grande aliado na nossa causa da pessoa com deficiência, ao nosso grupo de trabalho da comissão pelo empenho para estarmos realizando esse evento, e aos nossos painelistas, os nossos palestrantes que vão dar luz à nossa estrela da conscientização e do conhecimento. Hoje não apenas celebramos uma data em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas um movimento global
que reafirma que as pessoas com deficiência têm voz, presença, potência, direito pleno à participação social. Lembrando o nosso tema, nada sobre nós, sem nós. E o nosso encontro vem com uma perspectiva interseccional. Não poderia ser mais atual e necessário. Como mulher, advogada e cadeirante, sei que as portas nem sempre se abrem sozinhas. Mas aprendi ao longo da minha trajetória que quando as pessoas com deficiência ocupam espaços como este, como a Comissão Nacional, como a advocacia, não estamos apenas abrindo portas para nós, estamos abrindo caminhos para todas as pessoas que virão depois. E é isso que a OAB tem buscado construir, uma advocacia mais acessível, uma sociedade mais inclusiva, uma instituição que reconhece as diferenças e atua para elas deixarem de ser obstáculos. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB Nacional. Você manda suas perguntas e a diretoria do Conselho Federal responde. Envie suas dúvidas para o número que aparece no vídeo e participe. A OAB pretende criar mais programas de estágio supervisionado para advogados que têm dificuldades em conseguir oportunidades práticas? A OAB, nos últimos anos, por meio de todas as seccionais e também aqui do Conselho Federal, a gente tem desenvolvido cada vez mais cursos preparatórios, estágios, mentorias para a advocacia jovem e para os estagiários, cada vez mais, isso em todas as seccionais. Na OABDF, por exemplo, quando eu era presidente, nós lançamos um programa que no início chamava Carreiras, depois mudou de nome e hoje chama o Residência Jurídica, que é focado exatamente nisso, tanto para estudantes, mas principalmente para advogados em início de carreira que ainda não estão sedimentados no mercado, que ainda não arrumaram escritórios para trabalhar, que ainda não conseguiram se firmar nos seus próprios escritórios. Então, nós fizemos um projeto que tem uma primeira parte curricular de aulas dentro da ESA, da nossa escola, focado principalmente nas matérias que são importantes para o início de uma carreira, matérias básicas, como fazer uma audiência, como fazer uma procuração, como atender um cliente, gestão de escritório. E um segundo momento dentro dos escritórios cadastrados, daí se chamar residência jurídica. Então, o advogado faz essa primeira parte para aprender, se aprofundar no aprendizado, no preparo junto à ESA, e uma segunda parte nos escritórios cadastrados, que serviria mais ou menos como um estágio, não a custo para o advogado, não há custo para o escritório, a não ser o mínimo ali que a lei de estágio impõe que cada escritório pague, e aquilo cria uma interação entre advogado e escritório. Na pior das hipóteses, ele vai aprender como funciona o escritório, vai ver o dia a dia de um escritório, e aquilo pode abrir portas, como abriu em vários casos, abrir porta para uma contratação, o escritório gostar daquele residente e, ao final do projeto, fazer a contratação dele, fazer indicações para outros escritórios, indicar para outros clientes o residente que, ao aprender ali o dia a dia, possa ou queira ou opte por abrir o seu escritório. Então, isso cria muitas portas, possibilita novos horizontes para aquele advogado ou advogada que ainda, até realizar o projeto, não estava sedimentado no mercado. Como a OAB pode ajudar advogados que desejam empreender na advocacia autônoma, oferecendo suporte em gestão de escritório e marketing jurídico? Isso também é uma luta constante nossa, de todas as seccionais. Nós temos os nossos limites legais previstos no nosso estatuto, no nosso código de ética. O provimento dentro do Conselho Federal que trata dessas questões e impõe esses limites foi revisto durante a gestão passada, então facilitou muito ao advogado, principalmente ao advogado mais jovem, que ele possa usar plataformas virtuais para fazer a sua propaganda, entre aspas, né? Obviamente dentro de alguns limites que continuam sendo impostos, mas o que importa é as nossas regras têm sido flexibilizadas ao máximo
obviamente dentro de determinados limites que tragam um equilíbrio entre a possibilidade de se fazer a propaganda e não tornar aquela propaganda algo como existe em outros países, absolutamente liberado, que acaba, inclusive, prejudicando a imagem da classe. Então, iniciativas voltadas ao marketing jurídico são imprescindíveis e todos nós, advogados mais experientes, menos experientes, homens, mulheres, brancos, negros, disseccionais das subseções, todos eles têm que realmente a cada dia se desenvolver as suas formas de comunicação com o seu público, com os colegas advogados, desenvolver a sua forma de comunicação para que essa forma de comunicação leve as pessoas que querem ser atingidas pelo escritório a forma de atuação daquele escritório para que possa, através disso, poder angariar os seus clientes. Então, é muito importante essa análise constante diária, esse desenvolvimento constante diário das plataformas tecnológicas que o advogado utiliza no seu dia a dia. Doutora, qual a importância da formação jurídica voltada para a ética e reflexão crítica, que é fundamental para preparar profissionais conscientes de sua responsabilidade social? A formação jurídica, ela não se restringe ao conhecimento de normas e de leis. É importante que o acadêmico ele tenha conhecimento de toda a legislação, mas ele precisa também incorporar na aplicação da lei os fundamentos dos preceitos éticos que regulam a nossa classe. Na OAB existem normas, existe um código de ética que precisa ser observado. Esse código de ética é que vai balizar no dia a dia a atuação desse que hoje é um acadêmico e se tornará um advogado. Quando essa ética ela está de fato inserida no dia a dia desse profissional, ele vai ter uma atuação muito mais crítica, ele vai saber quais são as balizas que ele deve seguir, quais são os valores que ele deve primar e, principalmente, ele vai ter a plena consciência do que ele pode e o que ele não pode, que viola as nossas normas. A OAB tem um papel importante na regulação da conduta da advocacia e na preservação da integridade da profissão, certo, doutora? A OAB tem um papel fundamental como entidade de classe, mas também na regulamentação da atividade profissional dos advogados que passam pelo exame de ordem. A OAB ela vai fiscalizar que este advogado ele esteja exercendo a sua atividade em conformidade com as normas que regem a nossa profissão. Essa atuação da OAB garante que a nossa profissão ela não tenha um perfil de mercantilização, de banalização da profissão. Embora hoje, por falta de conhecimento das normas éticas, muitos profissionais ignoram essas normas, a OAB está sempre de olho e sempre disposta a regulamentar a atividade. Lembrando que a OAB, neste ano, ela foi tida como um dos órgãos mais confiáveis da sociedade. Para que elas continuem mantendo isso, é importante que os profissionais que estão vinculados, eles de fato obedeçam os preceitos éticos previstos na nossa legislação. Doutora, qual é a regulamentação atual sobre a publicidade da advocacia no Brasil? A publicidade na advocacia no Brasil, ela está regulamentada pelo provimento 205 de 2022. Esse provimento, ele já traz inovações, ele já prevê uma série de situações novas de como o advogado pode ou não exercer a sua publicidade. Mas há um grande problema, é que a advocacia muito reclama que não se pode fazer publicidade, mas a maioria dos advogados não conhece o provimento. O provimento é bom, o provimento traz regras que são boas e necessárias para a boa convivência, a boa prática da advocacia. No entanto, como nós estamos num momento de grandes transformações, esse provimento ele vem sendo revisado agora pelo grupo de trabalho criado esse ano pelo Conselho Federal e a partir daí tentaremos trazer inovações para dentro desse provimento e melhorar a redação de alguns dispositivos. Mas o foco da nossa revisão continuará sendo a manutenção dos princípios que regem o Código de Ética, que é principalmente a vedação à mercantilização.
A participação da OAB Nacional na Conferência do Clima, COP30, realizada em Belém do Pará, marcou mais um capítulo no compromisso institucional da Ordem com a promoção da igualdade de gênero e com o protagonismo feminino na governança climática. Durante o evento, a Comissão Especial de Saneamento do CF-OAB, em conjunto com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, subscreveram a Carta das Mulheres para a COP30, um documento elaborado de forma colaborativa que aborda as questões climáticas de maneira conectada à igualdade de gênero. O documento abordou 7 eixos principais: biomas e territórios, economia verde e inovação, financiamento climático com perspectiva de gênero, redes femininas e participação plena, educação para resiliência climática e comunicação, monitoramento, dados e transparência, justiça climática e direitos humanos, com foco em mulheres, paz e segurança. A OAB Nacional reafirmou seu compromisso com a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direitos, direitos humanos e a justiça social ao acompanhar a COP30 e subscrever a Carta das Mulheres para a COP30. A crise climática não é um tema distante. Ela altera vidas, territórios, comunidades inteiras. Não há justiça social sem justiça climática. Não há dignidade humana sem acesso à água, a saneamento e ao meio ambiente equilibrado. Ao subscrever a Carta das Mulheres, a OAB Nacional escolhe caminhar ao lado de mulheres que cuidam da terra, da vida, das águas. Mulheres que transformam resistência em esperança. A advocacia brasileira se faz presente porque defender o direito é também defender o futuro. Um futuro sustentável, diverso e humano, aonde a vida esteja acima de qualquer interesse. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. Em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, a OAB Nacional participou de uma sessão solene, realizada pelo Senado Federal, dedicada à defesa da dignidade humana e ao enfrentamento das violações que ainda persistem no país. A sessão reuniu parlamentares, autoridades, representantes da sociedade civil e organismos internacionais para reafirmar a importância dos direitos humanos. Representando a OAB Nacional, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Distrito Federal, Siddhartha Saraiva, afirmou que a pauta dos direitos humanos exige atenção permanente. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, chamou atenção para a urgência do enfrentamento ao feminicídio, e o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, David Torzilli, destacou que a proteção internacional é parte essencial do debate. A sessão especial do Senado, dedicada ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, atendeu ao pedido apresentado pelo senador Paulo Paim e marcou mais uma participação da OAB Nacional na luta por justiça, inclusão e respeito. Em artigo publicado pela Conjur, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, defendeu a preservação das prerrogativas da advocacia, com foco na inviolabilidade do exercício profissional e na legitimidade dos honorários. Com o título Um Fantasma que Assombra a Democracia no Brasil, o artigo do presidente Beto Simonetti, publicado na Conjur, apontou que a desconfiança recorrente lançada sobre a atuação dos advogados compromete garantias fundamentais do sistema de justiça. Simonetti também chamou a atenção para os impactos desse ambiente de suspeição, destacando que preconceitos e ataques contra a remuneração legítima da advocacia agridem quem executa um trabalho necessário para a democracia. O artigo ainda analisa os efeitos da Lei 14.365 de 2022, que trata do sigilo profissional e dos limites legais da delação premiada envolvendo advogados. Em mais uma vitória da advocacia brasileira, o Conselho Nacional de Justiça respondeu ao ofício enviado pela OAB, reafirmando as prerrogativas da classe e dando retorno às principais demandas apresentadas pela entidade. As solicitações enviadas pela OAB reuniam temas estruturantes da atuação profissional, como a participação da advocacia nos debates internos do CNJ, a governança das novas tecnologias, a preservação das prerrogativas,
a necessidade de políticas contra litígios abusivos e questões ligadas ao funcionamento das unidades judiciais. O documento também propunha novas ações destinadas a aprimorar o sistema de justiça. Em resposta ao ofício da OAB, o ministro Edson Fachin, presidente do CNJ, confirmou o direito à palavra nas sessões do Conselho, reconheceu a possibilidade do pedido de destaque e detalhou medidas sobre o uso ético da inteligência artificial e sobre o enfrentamento da litigância abusiva, entre outros pontos. O ministro Fachin reiterou ainda que o fortalecimento da participação da advocacia e a ampliação do acesso à justiça são diretrizes permanentes da presidência do CNJ, em mais uma vitória da OAB na luta pela defesa das prerrogativas e da advocacia brasileira. O programa desta semana vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Semana que vem temos um novo encontro com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!